Eu mal conseguia andar pelo corredor da escola. Minha magreza fazia meu corpo parecer um esqueleto, com costelas salientes, maçã do rosto afundadas e enormes olheiras nos olhos. Então eu vi meu colega de classe na minha frente, Paul. Ele perguntou horrorizado o que havia de errado comigo. Eu cerrei meus punhos com raiva. É tudo culpa sua. Tudo começou quando ele foi transferido para a nossa classe há algumas semanas. O Paul imediatamente atraiu a atenção das garotas, um cara alto, de cabelos escuros e olhos castanhos. E ele parecia mais velho do que realmente era. Foi amor à primeira vista. Mas o Paul não namoraria uma garota gorda como eu. Por causa do meu peso, nunca tive namorado. Tentei emagrecer, fiz dieta, fui à academia, mas foi em vão. Até os médicos deram de ombros. Eu tinha um metabolismo ruim. Tinha quase aceitado que nenhum menino olharia pra mim. Mas então o Paul começou a dar em cima de mim, piscando pra mim, me elogiando. E uma vez ele até me salvou de valentões que me chamavam de gorda. Ele disse que eu era muito bonita e não devia dar ouvidos a ninguém. Ninguém jamais foi tão gentil assim comigo. Eu gostava tanto do Paul que depois de uma semana de encontros, finalmente decidi contar a ele. É agora ou nunca. Depois da escola, pedi ao Paul para ficar. Meu coração estava batendo forte de nervosismo e eu soltei. Eu gosto de você. O Paul ficou em silêncio por um longo tempo. Eu estava literalmente queimando de vergonha. Mas então ele sorriu e disse que gostava de mim também. Fiquei tonta de felicidade. Mas o Paul imediatamente acrescentou que só ficaria comigo com uma condição. Se eu perdesse peso, algo estalou por dentro. Mas eu faria qualquer coisa pelo Paul. Logo depois da escola, fui para a academia. No meio da estrada, um promotor me parou e me entregou um panfleto. Ei, linda, os cursos de emagrecimento abriram aqui. Aqui está um convite para uma sessão gratuita. Hesitei, mas o promotor me garantiu. 1 semana e você será uma modelo. Se fosse de graça, valeria a pena tentar. Agradeci ao promotor e fui para o endereço especificado. A entrada do estúdio ficava no pátio e dava para o porão. Lá dentro, uma bela garota me encontrou e imediatamente me convidou para uma sessão. Foi liderado por um homem com um capuz preto que se apresentou como um professor. Saí da sessão 1 hora depois e imediatamente corri para casa para me pesar. Mas assim que vi o número, tudo rodou diante dos meus olhos. Menos 3 quilos! Verifiquei várias vezes. Uau, os cursos estavam funcionando! Fiquei tão animada que no dia seguinte imediatamente corri para a sessão. Mas a gerente me interrompeu, dizendo que as sessões subsequentes custavam $1000. Mas isso eram todas as minhas economias. Eu não tinha escolha. Eu queria tanto perder peso que quando cheguei em casa peguei minhas economias e contei freneticamente. Droga, não é o suficiente. Eu estava quase desesperada quando encontrei mais notas no bolso da minha jaqueta. Consegui! Minha mãe voltou do trabalho e me perguntou para onde eu estava indo. O pânico se apoderou de mim. Eu imediatamente disse que estava saindo com os meus amigos. Minhas orelhas queimaram. Foi a primeira vez que menti tão descaradamente para minha mãe, mas não podia contar para ela sobre os cursos. Ela não entenderia. Depois de entregar todo o dinheiro ao gerente, fui para a segunda sessão. E depois disso, corri imediatamente para a balança. Outros 3 quilos a menos. Deus, realmente funcionou! Eu também vi o resultado no espelho. Minha barriga ficou mais lisa e minhas coxas ficaram mais finas. Até o Paul na escola disse que eu estava ficando mais bonita e me abraçou. Minhas colegas curaram de inveja e eu estava nas nuvens. Eu deveria perder um pouco mais de peso e ficaríamos juntos. Mas onde posso conseguir o dinheiro? Na escola só pensava nisso, até perceber que só tinha uma opção: pedir aos meus pais. Em casa fui até minha mãe com toda a cara de pau. Se ao menos ela concordasse, mas assim que comecei a falar, minha mãe me interrompeu. Dinheiro não crescia em árvores. Fui imediatamente para o meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Ela nunca me entendia, mas o Paul não iria esperar. Ele iria encontrar uma gatinha e tudo estaria perdido. Pera, e se eu roubasse o dinheiro? Um arrepio percorreu meu corpo. Nunca roubei nada, mas já que a culpa era toda dos meus pais, eles me entenderiam. Enquanto eles estavam na cozinha, entrei no quarto deles e abri a bolsa da minha mãe. A carteira ainda estava lá. Com as mãos trêmulas, tirei o dinheiro e ouvi passos se aproximando. Eu senti uma onda de calor. Apressadamente coloquei a carteira de volta e coloquei o dinheiro no meu bolso. Imediatamente a porta abriu. Mamãe me olhou severamente e perguntou o que eu estava fazendo. Engolindo em seco, consegui dizer que queria me desculpar com ela. Dei nela um beijo rápido na bochecha e corri pra fora. Não via a hora de perder mais peso. Na sessão, dei todo o dinheiro à gerente. Embora eu me sentisse mal, os pensamentos sobre perder peso e o Paul ocuparam minha cabeça. A gerente me levou para uma sessão. Depois disso, corri para casa e para a balança novamente. Menos 3. Perdi muito peso e finalmente conseguiria namorar o Paul.
Mas ele balançou a cabeça. Você ainda não é magro o suficiente. Quase caí, mas onde posso conseguir o dinheiro? Eu me senti arrasada. Paul e eu nunca poderíamos ficar juntos. Eu estava pensando em pedir emprestado aos meus colegas, mas ninguém queria me emprestar tudo isso. Só havia uma coisa a fazer, roubar de novo dos meus pais. À noite, depois de esperar minha mãe sair do quarto, entrei. Meu coração estava disparado. Onde estava essa carteira? Olhei ao redor do quarto e a vi na mesa de cabeceira. Excelente! Eu imediatamente peguei a carteira quando as portas se abriram. Meu coração afundou quando vi a expressão furiosa da minha mãe. Não é o que você pensa! Mamãe gritou que eu estava tomando algo proibido porque havia perdido muito peso e eu estava roubando dinheiro da carteira. Fiquei tão magoada ao ouvir isso. Mamãe acrescentou: se isso acontecesse de novo, ela me mandaria para a clínica para tratamento. Quase comecei a chorar e imediatamente corri para o meu quarto. De manhã fui para a escola de péssimo humor. O Paul não ficaria comigo, tudo isso foi em vão. Mas então um cara veio até mim e exalou. Que coisinha esguia! Este era o promotor que falou dos cursos. E se ele me ajudasse? Perguntei se ele poderia me emprestar o dinheiro e o promotor ficou surpreso. De onde ele poderia obter essa quantia? Suas palavras me derrubaram. O promotor, percebendo isso, sorriu com coragem e me perguntou por que eu estava precisando do dinheiro. Quase chorando, eu falei. Então ele franziu a testa. Como foi a sessão em si? Dei de ombros. O professor de moletom me levou para a sala e depois disso não me lembrei de mais nada, mas o principal era que o peso foi embora. O Léo, esse era o nome do promotor, parecia confuso e perguntou de novo: o que você quer dizer com não lembra? Isso tudo é terrivelmente estranho. Ele mesmo nunca se encontrou com o chefe, apenas convidou as meninas para uma sessão de teste. E se fosse perigoso para a saúde? Eu pensei sobre isso, talvez o Léo estivesse certo. Eu estava tão obcecada em perder peso que nem perguntei por que meu peso estava diminuindo. E se houvesse algo ilegal lá? Era impossível não lembrar de toda a sessão. O Léo me olhou diretamente nos olhos. Vamos colocar um broche com uma câmera e descobrir o que está acontecendo lá? Eu concordei com a cabeça imediatamente. Eu queria saber o que estava acontecendo neste centro estranho, mas onde posso conseguir dinheiro para uma sessão? Meus pais me colocariam em uma clínica se eu dissesse uma palavra sobre os cursos. O Léo então perguntou: eles poderiam fazer uma sessão a crédito? Eu pensei sobre isso. A gerente sabia que aquela não era a minha primeira sessão e poderia ser persuadida. Mas teríamos que fazer um teatrinho. O Léo comprou um broche de câmera e colocamos na minha blusa. Eu fui para outra sessão. A gerente me cumprimentou com um sorriso. Comecei a vasculhar meus bolsos e de repente congelei de medo. Droga! Deixei minha carteira em casa. Liguei para o Léo e disse com uma voz doce: papai, deixei minha carteira em casa. Você vai pagar pela minha sessão mais tarde? Léo respondeu que faria qualquer coisa pelo bem de sua filha amada. A gerente ficou muito tempo em silêncio e eu já pensei que ia dar tudo errado, mas então ela acenou com a cabeça e disse para entrar. Ufa! Entrei na sala escura onde o professor estava sentado, como sempre com um moletom. Afundei em uma cadeira e depois disso não me lembrei de mais nada. Quando saí, o Léo estava esperando por mim, parecendo animado. Sentamos em um banco do parque, plugamos o broche no laptop e assistimos. No vídeo, o professor de moletom começou a falar comigo em um tom monótono e eu comecei a desmaiar. Assim que adormeci, o professor tirou o moletom. Minha respiração ficou presa na minha garganta. Paul! Enquanto eu estava sob hipnose, ele me deu uma espécie de chá para beber. O Léo e eu trocamos olhares. Então Paul era uma fraude e colocava as garotas em hipnose. E eu gostava dele. E de repente um patinador esbarrou em nós. Em suas mãos ele segurava um copo de suco que derramou direto no laptop. Ele estalou imediatamente e a tela apagou. Eu não pude acreditar. Perdemos a gravação. Lágrimas encheram meus olhos. Paul traiu as meninas impunemente e eu não faria nada a respeito. O Léo imediatamente colocou o braço em volta de mim e disse que desmascaríamos o Paul. Ele tinha um plano. No dia seguinte, o Léo me ajudou a fazer a maquiagem, me prendeu um espartilho, esculpiu os ossos do meu rosto e braços e pintou as olheiras sobre os meus olhos. Quando me vi no espelho, fiquei horrorizada. The Walking Dead. Então eu estava andando exausta pelo corredor, mal arrastando os pés ao longo da parede. O Paul me viu, congelou de medo e perguntou o que havia de errado comigo. É tudo sua culpa, eu gritei. Eu vi tudo, a hipnose não funciona comigo. O Paul ficou pálido e deixou escapar que não queria me trazer este estado. Precisávamos chamar uma ambulância. Consegui! Eu me endireitei abruptamente, mostrando a ele o gravador. Agora eu tinha a confissão. Ele não iria a lugar nenhum.
Naquele momento, Léo dobrou o corredor e disse severamente que seria melhor para o Paul ir à polícia e confessar. O Paul olhou para nós com os olhos selvagens e então saiu correndo para a saída. Não! O Léo e eu corremos atrás dele, mas o Paul era muito mais rápido do que nós. Quando eu estava perdendo as esperanças, a polícia entrou repentinamente na escola. Eles prenderam imediatamente o relutante Paul e o Léo sussurrou que ele tinha decidido chamar a polícia com antecedência. Eu olhei para ele com gratidão. O que eu faria sem você? O julgamento do Paul logo aconteceu. Acontece que ele não era um estudante, mas um homem de 35 anos que era procurado pela polícia há muito tempo. Ele, de propósito, fingiu ser um estudante e flertou com as meninas gordas, persuadindo elas a perder peso e atrair elas para a sessão dele. Sob hipnose, ele inspirou elas a irem de novo, pegando todo o dinheiro. A mamãe disse que estava muito orgulhosa de mim e encontrei um namorado, o Léo. E embora eu tenha ganhado peso novamente mais tarde, minha saúde era muito mais importante para ele do que meu peso. E, se um cara está mais preocupado com a sua aparência, ele realmente ama você? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!